É isso aí, galera. Chegando aqui para o quinto vídeo da série Principais Clubes do Brasil e suas grandes conquistas, seus principais títulos. E hoje falaremos sobre o imortal, o tricolor gaúcho, o grande Grêmio de futebol porto-alegrense. Mas antes de começar a falar dos títulos do Grêmio, gostaria de pedir para você que não é inscrito no canal, dar aquela moral em se inscrever. Se gostar do vídeo, dá aquele like e compartilhar com seus amigos, seus adversários e tirar aquela onda. E vamos aos grandes títulos do Grêmio de futebol porto-alegrense. O Grêmio foi campeão do mundo em 1983, batendo o Hamburgo da Alemanha por 2-1, com 2 gols de Renato Gaúcho, aquele que viria a ser o grande ídolo da história do clube. No mesmo ano, o Grêmio conquistou a Copa Libertadores da América, com 2 grandes jogos contra o Peñarol do Uruguai. No primeiro jogo no Uruguai, o Grêmio acabou empatando em 1-1 com gol de Tita. E no jogo de volta no Estádio Olímpico, o Grêmio bateu o Peñarol por 2-1 com gols de Caio e César e se tornava campeão da América pela primeira vez. O Bi vem em 95 contra o Atlético Nacional da Colômbia. O primeiro jogo realizado no Estádio Olímpico, o Grêmio bateu o Atlético por 3-1 com gols de Ardel, Paulo Nunes e Muralanda contra. Ángel descontou para o Atlético. No jogo de volta na Colômbia, o Atlético armou uma grande pressão para cima do Grêmio e abriu o placar no comecinho com Aristizábal. E o Grêmio suportou a pressão até o finalzinho do jogo, quando o Dinho arrancou o empate e o Grêmio conquistava ali o bicampeonato da América. O Tri veio há pouco tempo, em 2017, no confronto contra o Lanús da Argentina. No primeiro jogo no estádio Arena do Grêmio, o Grêmio venceu por 1-0 com gol de Cícero. E no jogo de volta, realizado na cidade de Lanús, o Grêmio voltou a vencer, e dessa vez por 2-1, com gols de Fernandinho e Luan. Sandy disputou para o Lanús. E o Grêmio conquistava assim o tricampeonato da Copa Libertadores da América. A primeira Recopa, a Recopa Sul-Americana de 96, o Grêmio bateu o Independiente por 4-1, uma goleada, com gols de Jardel, Carlos Miguel, Adilson e Paulo Nunes. Burruchaga descontou para o Independiente. E o Grêmio conquistava assim sua primeira Recopa Sul-Americana. O Bi vem em 2018 e adivinha contra quem? Contra o Independiente da Argentina. O primeiro jogo, realizado em Avejaneda, houve empate 1-1 com gols de Cortez contra para o Independiente e Luan para o Grêmio. No jogo de volta na Arena do Grêmio, o empate em 0-0 levou a disputa de pênaltis. E o Grêmio levou a melhor, vencendo o Independiente por 5-4 e conquistando o bicampeonato da Recopa Sul-Americana. O primeiro Brasileirão do Grêmio veio em 1981. Com 2 grandes jogos contra o São Paulo, o Grêmio venceu o primeiro jogo disputado no Estádio Olímpico por 2-1 com 2 gols de Paulo Isidoro. Serginho Chulapa descontou para o São Paulo. No jogo de volta no Morumbi lotado, o Grêmio voltou a vencer. Com gol de Baltazar, o Grêmio bateu o São Paulo e conquistava pela primeira vez o Campeonato Brasileiro. O Bi veio novamente contra o time paulista. Dessa vez, o adversário foi a Portuguesa. No primeiro jogo no Morumbi, a Portuguesa venceu o Grêmio por 2-0, com gols de Galo e Rodrigo Fabre. No jogo de volta no Olímpico, o Grêmio venceu pelo mesmo placar, com gols de Paulo Nunes e Ailton. Mas como o Grêmio havia feito a melhor campanha na fase principal do torneio, acabou sendo campeão, pois ele jogava por 2 resultados iguais. E foi o que aconteceu. E o Grêmio conquistava assim o bi e último título brasileiro de sua história. Copa do Brasil, a primeira de muitas. A primeira Copa do Brasil que o Grêmio conquistou foi realizada em 1989, com o confronto contra o Sport Recife. No primeiro jogo na Ilha do Retiro, o placar não saiu do 0. E no jogo de volta no Estádio Olímpico, o Grêmio bateu o Sport por 2-1 com gol de Assis e Cuca e se tornava então campeão da Copa do Brasil pela primeira vez. O Bi vem em 94, novamente um time nordestino pela frente. E esse time era o Ceará. No primeiro jogo disputado no Castelão em Fortaleza, o Grêmio segurou o empate em 0-0 e levou o grande jogo para a final, no Estádio Olímpico, onde o Grêmio ganhou por 1-0 com gol de Nildo e se tornava então bicampeão da Copa do Brasil. O Tri veio contra o Flamengo,
com 2 grandes jogos. O primeiro jogo no Estádio Olímpico não saiu do zero. E no jogo de volta no Maracanã, com um gol no finalzinho de Carlos Miguel, o Grêmio arrancou empate em 2-2 com o Flamengo e conquistou o tri da Copa do Brasil. Naquela época a Copa do Brasil tinha o critério de gol fora de casa. E o Grêmio marcou 2 gols na casa do Flamengo. E o gol valia por 2. E se tornava pela terceira vez campeão da Copa do Brasil. O Tetra veio contra o Corinthians em 2001, com 2 grandes jogos. O primeiro jogo no Olímpico, um empate em 2-2. No jogo de volta no Morumbi, o Grêmio bateu o Corinthians por 3-1, surpreendentemente. Com gols de Marinhozinho e Marcelinho Paraíba, o Grêmio conquistava pela 4ª vez a Copa do Brasil. O Penta vem em 2016 contra o Atlético Mineiro. No primeiro jogo realizado no Mineirão, o Grêmio venceu surpreendentemente novamente por 3-1 o Atlético Mineiro, com gols de Pedro Rocha 2 e Everton. Gabriel descontou para o Atlético. No jogo de volta, na Arena do Grêmio, o Grêmio não passou do empate com o Atlético, mas não precisava de vencer. Já tinha vencido o primeiro jogo, que se tornou então, pela 5ª vez, o Penta campeonato da Copa do Brasil. Supercopa do Brasil. A primeira Supercopa do Brasil, quem levou foi o Grêmio e foi disputada em 1990. O adversário foi o Vasco da Gama. No primeiro jogo no Estádio Olímpico, o Grêmio venceu o Vasco por 2-0 com gols de Nilson e Darcy. E foi para o Rio de Janeiro, onde arrancou empate em 0-0 em São Januário e se tornou campeão da Supercopa do Brasil. E só lembrando que a partir do ano que vem, a Supercopa do Brasil está de volta. Teremos novamente um campeão da Supercopa, que é o campeão da Copa do Brasil contra o campeão do Campeonato Brasileiro. E teremos novamente. Será que o Grêmio leva o bi? É isso aí, galera. Quem gostou desse vídeo, dá aquele like maroto. Quem não for inscrito no canal, se inscreva. É isso aí, fiquem com Deus.